Olá pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador, empreendedor e host desse podcast. E para começarmos em grande estilo, já se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o seu like e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Aproveita também para acompanhar os episódios que já estão disponíveis, tem muito conteúdo bom à sua disposição, beleza? Nos siga também nas redes sociais, Instagram, @gfdiascontador, @contabilidade.patrimônio e @patricastcortes, beleza? Bom, no episódio de hoje vamos abordar o seguinte tema: a influência da contabilidade na captação de recursos pelas entidades do terceiro setor. E para tratarmos deste tema, temos a honra de receber como convidado especial de hoje Ian Blois, contador, especialista em auditoria e perícia contábil, possui MBA em gestão empresarial e mestrado em ciências contábeis. Foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará na gestão 2022/2023. Atualmente exerce a função de conselheiro federal no Conselho Federal de Contabilidade. Atua como presidente do Conselho Fiscal do Clube do Remo. Vamos ver o que mais. Sócio da Blois e Oliveira Assessoria Contábil, além de atuar como professor de graduação e pós-graduação. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que tu lembrou até mais do que eu. Geralmente eu faço o dever de casa. Então, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Então, sinta-se à vontade. Vamos começar o nosso bate-papo. Pode aí falar com a nossa audiência. Obrigado, Gilson. Obrigado aos nossos telespectadores aí. Um prazer enorme poder estar fazendo um bate-papo com um empreendedor da área da contabilidade. Sempre é um prazer muito grande falar sobre contabilidade, principalmente com um grande empresário contábil, uma referência nossa já aqui em Ananindeua, em outras regiões. Espero poder contribuir e deixar algumas coisas legais aí para a gente poder estar falando. Beleza, meu amigo. Aqui no Patricast a gente acredita que histórias inspiram e pessoas se conectam com pessoas. Então, normalmente os primeiros 30 minutos a gente fala sobre a sua jornada. Além do currículo, quem é Ian Blois? Até chegar aqui nesse extenso currículo que eu até fiquei cansado de falar, né? Conta um pouco da sua história pra gente poder lhe conhecer melhor nesses primeiros 30 minutos e depois a gente entra no tema especificamente. Legal, Justo. Vamos fazer um overview aí um pouco da minha vida. Eu comecei a minha trajetória, eu digo que tudo que a gente construiu ao longo do processo é a junção de tudo que a gente já fez anteriormente, né? Então, antes de tudo isso que tu falou, eu fui um jovem do bairro da Cremação. Militei muito tempo em pastoral da juventude, na igreja católica, lá na igreja de São Miguel. E isso, desde a minha juventude, consegui fazer um processo de liderança dentro desses grupos. E isso preparou para uma jornada que viria a seguir. E aí, nessa trajetória, tu vai entender o porquê isso é importante nesse ponto, né? Fui estudante da UFPA, trabalhei ainda durante a faculdade e tive algumas boas experiências no período de faculdade. Na época de faculdade, existia muito aquelas empresas que chamavam os estagiários não para fazer estágio de contabilidade, mas para fazer outros tipos de estágio. Tinha algumas lojas em Belém que eles chamavam para um estágio que eles faziam, diziam que era de auditoria. E aí quando o pessoal chegava lá, não era bem de auditoria, era para ser fiscal de loja. Entendi. E fantasiava com isso. Eu nunca aceitei, nunca critiquei quem fez, mas também nunca aceitei porque eu sabia que o período de aprendizagem na universidade era muito importante para um processo de formação. Enquanto tu é estudante, tu pode errar. Depois que tu é profissional, não cabe mais a esse erro. Já não tem mais como ter essa situação. E nisso aí, eu fui trilhar por alguns estágios. A grande maioria dos estágios que eu participei foram estágios voluntários, com zero remuneração, mas que fizeram uma preparação até chegar ao dia de hoje. Nesse processo como um todo, teve um estágio que depois ele virou emprego, que foi numa empresa pública. Não fiquei muito tempo e quando eu saí já para um escritório de contabilidade, onde eu conheci o meu sócio e quando eu me formei veio o convite
para eu integrar a sociedade. Somos sócios até hoje, há 16 anos de sociedade na Blois e Oliveira. Inicialmente começou com um nome diferente, era Audi Conte, e depois passou para Blois e Oliveira, porque a gente viu uma questão de brand aí, dos nossos nomes fortalecerem quem a gente é dentro do processo produtivo, do processo de construção aí do empreendedorismo contábil. E aí vem o primeiro link quando a gente fala desse processo de formação de juventude, pastoral de juventude, igreja católica como um todo, porque dentro desse métier nós tivemos a oportunidade, logo no início da carreira, de vender sistema de contabilidade. Então, nesse processo de venda de sistema de contabilidade, muitas vezes o que a gente atendia em relação aos suportes, e eu fazia o suporte do atendimento, né? O problema às vezes não era o sistema, o problema é quem estava operando o sistema. Muitos empresários tentavam comprar os sistemas para eles mesmos fazerem as atividades e não terem a questão de ter um contador. A gente sabe da questão legal que isso é completamente errado, sim, ok, sim. Mas não é o mérito do agora. E nisso aí a gente foi captando alguns clientes dentro desse processo. E começou uma construção de carteira. Entre algumas situações de atendimento, a gente começou a atender algumas congregações, colégios católicos, instituições religiosas como um todo. E nesse contexto, como eu tinha uma linguagem lá da época da PJ, lá da época da juventude mesmo, eu conseguia fazer com que aqueles religiosos, freiras, padres, conseguissem entender a linguagem do negócio através da experiência que eu tinha formativa da juventude. Isso fez um link. Dentro desse processo, eu não saí da faculdade dizendo assim, eu quero ser especialista em terceiro setor. O terceiro setor me encontrou e eu fiquei muito feliz com isso, porque nesse link eu sabia como me conectar com aquele usuário da informação. Eu sabia me conectar com aquela pessoa que estava na liderança de uma entidade, mesmo sendo uma entidade religiosa, era um CNPJ que precisava prestar conta, que precisava ter resultados, que precisava alcançar seus objetivos. E esse link ali deu match. E a gente conseguiu criar essa conexão e automaticamente eu fui fazendo um processo de estudo muito aprofundado em relação a essas organizações e estou já há muitos anos atuando nisso e hoje sou especialista em terceiro setor com diversas ramificações, mas foi uma construção de vida que foi sendo linkada ao meio do processo. E na vida sim existe sorte. E qual foi a minha sorte nesse processo? Gilson já fazia, eu acho que mais ou menos uns 20, 25 anos que a legislação do terceiro setor ela era a mesma. Então, como é que tu disputa mercado com pessoas que já estão há 20 anos estudando a mesma legislação, com diversas experiências, diversas vivências em relação a isso, com alguém que está entrando no mercado agora? Aí vem que eu digo que é o fator sorte no processo. Quando eu comecei a interagir nessa atividade do terceiro setor como um todo, mudou a legislação. Então, o que se tinha de 25 anos de base legislativa, ela alterou. Então, eu consegui começar do zero, entre aspas, igual a todo mundo. Claro, cada um respeitando suas experiências, suas vivências. E em vez de eu parar e escutar aqueles palestrantes, aqueles estudiosos que já falavam há muito tempo da lei antiga, eu fui beber da fonte. Eu fui ler a legislação, eu fui estudar junto com eles e consegui me destacar um pouco nesse processo e fazer essa construção que é hoje o Ian, e depois gradativamente a gente foi assumindo outras atividades. Quando a gente focou muito aqui, quando fala do currículo, tem um foco muito grande em relação ao sistema CRC-CFC. Só que o meu processo em relação ao sistema CFC-CRC foi um pouco inverso do que é a maioria. Eu primeiro tentei consolidar o meu negócio. Estruturei o escritório, montei time, a gente já estava no mercado com uma certa solidificação e quando eu vi que algumas coisas estavam me deixando insatisfeitos, comecei a ficar incomodado com algumas questões de representatividade, de como o contador era visto à margem da sociedade, ou ele era visto somente como aquele cara que faz o imposto de renda. Isso começou a me incomodar muito. E eu sou um cara que na hora que eu me incomodo em relação a esses processos, eu não consigo ficar sentado reclamando. Nem tinha rede social muito naquela época, né? Mas não conseguia ficar reclamando muito em relação a isso. Aí partiu o processo da gente construir essa nova fase. Então, através de uma solidificação de mercado, através de uma estrutura que a gente já tinha e desse incômodo de quem estava lá, não me sentia tão representado,
ou achava que precisava fazer coisas maiores em relação a isso, eu comecei a participar desse processo. Primeiro como uma comissão, depois interagindo como palestrante, aí veio uma fase posterior que veio uma primeira eleição, a gente concorreu a uma primeira eleição, ganhamos uma eleição, fui vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina, depois assumi uma vice-presidência de administração, que faz essa parte de gestão do conselho, que foi um grande desafio, porque eu sempre militei na área privada e deparar com a contabilidade pública, deparar com algumas situações muito diferentes do que é o nosso corriqueiro. Sou um cara muito elétrico, muito acelerado no que eu faço, e tu ficar preso em relação a um processo licitatório, tu ficar preso a uma burocracia como um todo, mas foi excelente porque aprendi a ter um pouco mais de cautela, ter um pouco mais de calma, melhorou o processo de planejamento, e aí nisso aí a gente foi evoluindo até chegar à presidência do Conselho. Quando encerrou esse ciclo da presidência, fui convidado ali pelo pessoal do Conselho Federal a integrar o time do Conselho Federal e ser um dos representantes do Pará lá no Conselho Federal de Contabilidade. Cada estado tem 2 representantes, então quem representa o Pará no Conselho Federal sou eu, e o outro conselheiro é o conselheiro Antônio Carlos, que é do Tribunal de Contas do Estado e hoje reside em Santarém. Essa foi um pouquinho da trajetória, para ser bem objetivo. Rapaz, como é a vida, né? Então, deu a perceber aqui, meu amigo, que a contabilidade, o terceiro setor, na verdade, ele não surgiu enquanto você já atuava como contador. Ele, desde a época da faculdade, pelo que eu percebi, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi quando você falou sobre as ramificações. E por mais que a gente não vá adentrar no tema especificamente falando, eu queria que tu até me explicasse assim, porque apesar de contador generalista, o meu escritório eu pego um pouco de tudo, eu tenho cliente de vários ramos e tudo mais, inclusive do terceiro setor, apesar de não ser especialista, tem muita coisa que realmente eu não sei. Então quando você fala de ramificações, você está falando, por exemplo, de uma associação, de uma entidade religiosa, alguma coisa do tipo. Você poderia falar especificamente sobre essas ramificações do terceiro setor? A gente percebeu num processo disso, que a maioria dos contadores, eles são generalistas. Sim. Essa é uma grande situação dos escritórios de contabilidade como um todo. E a gente, como um diferencial de mercado, a gente foi ser especialista em 2 áreas específicas que, naquela época, a gente via como um oceano azul e pouquíssima gente nadando dentro desse oceano azul, que era o terceiro setor e o cooperativismo. Então eu toco a carteira do terceiro setor dentro do escritório e o Fabiano, que é meu sócio, ele toca a carteira do cooperativismo. A gente falando de terceiro setor, tu é especialista em terceiro setor, isso já é um nicho. Ok, só que dentro do terceiro setor existem algumas ramificações, entre quais são as principais? As associações privadas, as fundações, partidos políticos, entidades religiosas, confederações, sindicatos, organizações sociais de uma maneira geral. Então, tudo isso tem uma tratativa específica a ser desenvolvida. Quando eu vou falar do associativismo eu ainda tenho algumas qualificações. Então, por exemplo, dentro do associativismo, tu vai ter as associações de uma maneira geral, as comuns. Que é aquela associação de bairro, que é aquela associação de moradores, que é aquela associação... Sim. De pessoas de um ciclo específico, né? Que é dos policiais, que é dos médicos, dos contadores, etc. Sim, etc. sim. Dentro das associações, tu tem 2 tipos de qualificações, que são as OCIPs, que na época tinham uma diferenciação incrível em relação a isso, que eram organizações que prestavam algum tipo de serviço público e tu podia remunerar aqueles diretores sem nenhum tipo de impeditivo. Hoje isso já tem umas outras classificações e essa questão da remuneração já caiu por terra para as demais associações. Mas a gente pode tratar isso de uma maneira mais específica posteriormente. E uma outra grande qualificação, que é a que está enquadrada no artigo 195 da Constituição, que a gente chama de SEBAS, é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Ela é qualificada, as entidades que podem ser qualificadas são as entidades da área da educação, da assistência social e da saúde. Qual é o benefício tributário específico que elas têm? Elas não pagam as contribuições sociais, entre elas COFINS e principalmente o INSS patronal e o PIS sobre a folha de pagamento, sim. Que dá uma redução significativa em relação ao custo de folha, ao custo de pessoal dessas organizações como um todo, né? E
Essa foi a principal área que eu me especializei. Então, eu me especializei no terceiro setor, em associações e associações que têm SEBAs. E é um mercado que, quando a gente fala de terceiro setor, é um mercado que tem um alto valor de faturamento. Então, tem um giro de negócios significativo em relação a essa área, e a gente foi atuando nessa pegada aí, e hoje conseguimos desenvolver uma atividade específica em relação a quem é certificado como SEBAS em alguns estados do Brasil. A gente tem cliente hoje no Amapá, no Pará, Maranhão, Ceará e consultorias em outras regiões do Brasil que a gente foi avançando ao longo dos anos. Mais uma dúvida, o seu escritório também presta serviços para fora do terceiro setor? Sim, a gente tem uma carteira fora do terceiro setor como um todo, né? Muitos são, a maioria são prestadores de serviços que nós temos, mas hoje a maior parcela, a maior parte do faturamento do escritório está vinculado ao terceiro setor e ao cooperativismo. Só que conforme as coisas foram avançando, a gente viu a necessidade de sim atender outros prestadores de serviço, até porque quando tu cria uma relação de confiança com esse empreendedor social, muitos desses empreendedores sociais, eles têm outras atividades, e atividades comerciais vinculadas a negócios, a empresas como um todo. E essa relação de confiança vai trazendo outros clientes, outros parceiros. Naturalmente. No ecossistema completo do escritório que a gente foi aí acaba absorvendo também. Aí eu não entendi de uma coisa, o cooperativismo quem toca é o seu sócio? O cooperativismo quem toca mais é... A gente entende dos dois áreas, né? Mas a devido a essas ramificações, é melhor segregar. Além de segregar, porque assim, tu tem uma necessidade de estudo muito específico e aprofundamento em relação a alguns detalhes, e também para o dia a dia dos escritórios. Não dá para atender todo mundo, né? Então a gente precisa fazer uma divisão interna do escritório para poder ter uma melhor qualidade no atendimento com esse cliente. A gente fez uma divisão interna há muitos anos e ela até permanece até hoje, mas eu atendo ainda as cooperativas, assim como o Fabiano atende aí o terceiro setor como um todo. E a gente vai construindo a maioria dos nossos clientes, Gilson. A grande maioria dos nossos clientes estão com a gente há mais de 10 anos. Então, tem um processo de fidelização muito grande. O escritório tem 16 anos? Tem 16 anos. Entendi. Ficou bem claro para mim em relação a essas ramificações. Como eu falei, apesar de contador, eu não sou especialista, tem coisa que eu realmente não entendo. E quando eu não entendo, eu pergunto mesmo. Principalmente com um colega tão gabaritado assim. Então, já que falou sobre cooperativismo, poderia até comentar a respeito do que seria esse cooperativismo para a audiência aí? Claro, Gilson. Eu acho que o cooperativismo ele é a grande solução para a maioria das cidades, cara. Sabe por quê? O cooperativismo ele une duas grandes massas, que é a união de pessoas em detrimento de um bem comum, de um objetivo comum, mas que essas pessoas são remuneradas com base na sua produção, no seu trabalho. Então, por exemplo, nós dois vamos fazer um desenvolvimento de uma área agrícola, que vai ser mais fácil o entendimento. Tu tem um terreno, eu tenho um terreno, nós dois produzimos açaí. Certo. E a gente construiu uma cooperativa que ela vai comprar essa produção, ela vai beneficiar e ela vai exportar. E essa produção como um todo vai gerar uma remuneração, um faturamento para a cooperativa. Depois que tu tira os custos administrativos em relação a isso, existe, na cooperativa a gente não chama de lucro, tá? Vai existir as sobras. Certo. E essas sobras, elas vão ser rateadas entre os cooperados. Só que esse rateio é baseado na produção. Se tu produziu 10 toneladas de açaí e eu produzi 200 toneladas de açaí, o recebimento vai ser proporcional ao que cada um produziu. Então, tem uma divisão justa nisso. Só que na hora das decisões da cooperativa, ela não é uma cooperativa, ela não é uma empresa de capital, ela é uma empresa de pessoas. Então, cada um tem um voto. Por mais que eu tenha um volume maior de produção do que o teu, eu tenho um voto e tu também tem um voto. Então, esse é um modelo de negócios existente. E é um modelo de negócios que a gente vê como sendo muito viável para as cidades como um todo. As principais cidades do mundo hoje desenvolvem a atuação das cooperativas na questão do transporte, na questão do... transporte escolar, por exemplo, no interior. Transporte escolar, coleta seletiva, entendeu? Cooperativa de saúde, cooperativa de produção, porque tu difunde com que pessoas consigam se unir para ter um bem comum e desenvolver melhor. Então, o cara que é pequeno, quando ele junta diversas pessoas pequenas, ele consegue ter uma massa em relação a isso e fazer um grande desenvolvimento. A gente vê como uma medida de geração de emprego e renda,
sem criar vínculos empregatícios e sem ter uma situação de tu ter uma trava em relação a essas operações. Então, é uma geração, é uma medida excelente de distribuição de renda, mas sem ser assistencialista. Se é base num processo de produção onde cada um ganha proporcionalmente ao que produziu e que desenvolveu para aquela cooperativa e, consequentemente, para a sociedade. Acabei de entender por que tu falou que a grande solução é a nível público, digamos assim. Sim, nível público, com certeza. Quando tu tem um desenvolvimento em relação a isso, cara, por exemplo, assim, algumas cidades já têm trabalhado de uma maneira muito forte a questão da coleta seletiva através do cooperativismo. Então, tu tem um fomento público onde distribui um benefício social ou uma renda para a cooperativa, não é para um indivíduo, para a cooperativa. E aquela cooperativa vai ter N pessoas vinculadas, que elas vão conseguir fazer a transformação, fazer a coleta, fazer a seleção e beneficiar aquilo que seria um resíduo sólido. E aquilo vai gerar renda para aquela população sem gerar necessariamente uma bolsa, sem deixar necessariamente um assistencialismo. Ele vai produzir em relação a isso e fazer uma transformação social como um todo. O membro da cooperativa, por exemplo, ele pode ser membro só com a força de trabalho ou necessariamente ele precisa contribuir financeiramente falando para a estrutura da cooperativa? Vai depender muito do modelo estatutário, né? Cada cooperativa pode fazer o seu desenho, mas todos entram com um capital social que ele pode ser integralizado no momento, ou ele pode ser integralizado posteriormente com a força do seu trabalho ou com o resultado dessas sobras, em vez de distribuir, integraliza em relação a isso e faz esse processo. Cada cooperativa tem um modelo próprio de negócio. Em Belém ficou muito difundido o cooperativismo através das cooperativas de táxi, né? Eles surgiram com uma força muito grande porque maximizaram ali o poder de atuação em relação às centrais telefônicas, a sistemas, a controles, a processos como um todo, a própria emissão da nota fiscal, porque por exemplo, um taxista individualmente não vale a pena de ter uma PJ, mas ele, enquanto cooperativa, ele pega uma empresa grande para prestar serviço, como as companhias aéreas, as companhias de distribuição elétricas, que tu tem pessoas vindo de fora do estado todo o tempo fazendo visitas, e tu precisa fazer esse transporte como um todo, faz o transporte. Daqui a pouco se junta, cria um aplicativo, por exemplo, alguma coisa do tipo. A maioria já tem, mas tu tem o poder de emitir a nota para aquela grande empresa. Tu tem a segurança de que na ausência de uma única pessoa, tu tem 100, 150 profissionais que, se ele não puder pegar naquela hora, tem outra pessoa que vai cobrir em relação a isso. Então tu tem toda uma logística envolvida que o cooperativismo propicia, porque não é um indivíduo sozinho, tu tem diversas pessoas juntas que diminui o custo operacional nisso aí e tu consegue ter robustez na hora de trabalhar. E eu tenho a impressão, assim, se tu discordar até fica à vontade, que o cooperativismo, de certa forma, não caiu então no gosto do brasileiro, porque assim, não é muito comum a gente ver muita gente conversando sobre cooperativismo. Paira muita dúvida a respeito do cooperativismo, apesar de ser interessantíssimo de acordo com essa conversa que a gente está tendo. Por que você acha disso? Você concorda comigo? Concordo, e 2 pontos específicos. Falta da educação sobre o cooperativismo. A maioria das pessoas nunca escutou falar sobre o cooperativismo e quando escuta falar, já está numa fase da vida que já desenvolveu algum negócio. Então, as grandes culturas europeias, por exemplo, a educação cooperativista está na educação primária. Então, a criança já começa a escutar desse processo. Tu tem pilares significativos como a ajuda mútua, a construção da sociedade, sustentabilidade, não só ambiental, mas sustentabilidade de uma maneira geral, que isso vem no processo formativo da criança e do jovem desde o início da sua vida educacional. E o segundo processo é que, como eu te falei no início, ela é uma sociedade de pessoas. As pessoas que têm um capital um pouco maior e querem investir, não querem dividir o poder de decisão com quem tem um capital menor. Então, acaba não sendo tão difundido pelos grandes empresários, porque eles detêm o poder do capital. E a cooperativa é uma sociedade de pessoas. Então, são esses 2 principais pilares que eu vejo de não difundir tanto o cooperativismo. Faz muito sentido. Cara, eu vou fazer até uma relação aqui com a própria, por exemplo, educação financeira. Hoje em dia a gente aprende na braba, digamos assim. Eu lembro em 2015, quando eu comecei ali a comprar no Tesouro Direto, alguma coisa do tipo, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, eu só estava fazendo de forma automática, porque naquela época estava começando a ser difundida por alguns influenciadores como o Primo Rico, Natália Arcuri, essa ideia de educação financeira, né? Então, como estava pegando como se fosse uma modinha, muita gente começou a fazer,
né? Lógico que comparado a alguns países desenvolvidos, a gente investe muito pouco na bolsa, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Apesar de que parece que não tem nada a ver, é porque educação de base. Imagina se a gente tivesse educação financeira nas escolas. Inclusive, a irmã do nosso amigo Ale aqui do estúdio já esteve aqui, a gente entrevistou ela e ela é educadora financeira. A gente falou exatamente sobre isso, a importância da educação financeira na educação de base. Porque se você tiver uma base sólida, as chances de você cometer erros financeiros, digamos assim, ao longo da sua trajetória, ela reduz drasticamente. Então, eu acabei fazendo esse paralelo porque faz muito sentido isso que você falou a respeito do cooperativismo, né? E, Gilson, a gente só consegue mudar a realidade em gerações futuras, tá? Então, por exemplo, o mercado brasileiro de educação, ele começou a difundir a questão da necessidade de trabalhar a educação financeira nos últimos anos. Que as grandes sistemas educacionais começaram a incluir dentro da grade curricular da educação básica a disciplina de educação financeira. Primeiro incluiu dentro do curso da matéria matemática, depois foi incluído separadamente, onde qualquer pessoa ali pode ser um educador financeiro. Esse processo de construção ele teve uma evolução maior quando a reforma do ensino médio incluiu em questão dos seus trajetos, ali tem um termo específico que me falhou a memória agora, no governo Temer, colocou a educação financeira dentro desses projetos de vida, dessas trajetórias do ensino médio. E aí, por questões específicas ali, o ensino médio deu uma brecada em relação a isso, não evoluiu ainda, está no modelo ainda não decidido, vamos dizer, nesse ponto. Mas a educação básica tem evoluído muito em relação à questão da educação financeira. Quando a gente vai ter uma mudança de realidade em relação a isso? Provavelmente na próxima década, quando essas pessoas estão saindo da educação básica, estão começando a avançar para o ensino superior e para o mercado de trabalho como um todo. Então essa mudança de cultura, ela tem um prazo a ser feita, ela tem uma necessidade. É de longo prazo, né? É, de longo prazo. E a nossa mudança está sendo feita hoje nos nossos filhos. Então, hoje, nos Estados Unidos é comum fazer o quê? Criança nasceu, cria uma previdência. Sim. Ou num aniversário, em vez de dar um presente, compra uma ação de uma empresa que tem uma rentabilidade ou que tem uma continuidade significativa em relação a isso, para poder ele ter as suas remunerações, ter suas bases em relação a isso. Porque a cultura que a gente tem aqui no Brasil está mudando um pouco agora, mas a gente tem a educação básica, a necessidade de ir para a rede privada, e quando vai para o nível superior, todo mundo quer para a rede pública. Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, a educação básica ela é toda pública e precisa ter um volume significativo de recursos para poder ir para uma boa faculdade paga. Então isso faz com que tenha uma educação de reserva, uma educação de guarda de recursos em relação a isso. Voltando para o cooperativismo, o que acontece? A gente precisa fazer essa base educacional. Alguns estados brasileiros já têm na sua grade curricular básica a educação cooperativista dentro do ensino básico. Aqui no Pará a gente não tem isso ainda, estão lutando para poder fazer essa inserção e trabalhar esses processos como um todo. Assim como a gente não tem uma cultura muito forte ainda do incentivo ao terceiro setor. Por quê? O terceiro setor ele é o que a gente tem de melhor entre o público e o privado. Ele desobstrui o setor público porque não tem essa burocratização em relação aos processos como um todo, mas ao mesmo tempo ele atinge quais são os seus objetivos. Atender serviços que deveriam ser públicos, como o lazer, a cultura, a assistência social, a educação, a saúde, que são princípios básicos do nosso artigo 5º da Constituição, que é o direito do cidadão. Então ele acaba sendo essa união de dois pilares. E a gente precisa formar isso através de quê? Base da educação e uma mudança de cultura ao todo. Porque nós não temos uma cultura, por exemplo, de doação. A gente não tem uma cultura de cuidar do próximo, mas não sendo assistencialista, mas tendo um atendimento de mudar uma realidade como um todo. Porque no meu entendimento a gente só muda a realidade com educação, seja ela formal, técnica, superior, informal, mas a gente só muda uma realidade através de educação. De forma cultural mesmo, para ser introduzida na sociedade. Voltando até a questão do episódio de educação financeira que nós tratamos aqui, eu lembro que eu falei especificamente sobre a cultura do sonho americano. Porque a cultura do sonho americano ela foi introduzida na Grande Depressão.
por conta de uma situação específica lá de 1929, que teve a grande... Então, os Estados Unidos estava vivendo, imagina, um país próspero, do nada começa a vivenciar pobreza, com a economia abalada, então eles introduziram na cultura o sonho americano. E até hoje, se tu for prestar atenção, com todos os problemas que os Estados Unidos têm, como qualquer outro país capitalista, o sonho americano vigora até hoje. Que o sonho americano, que eu vou trabalhar, que eu vou construir os meus sonhos através do meu trabalho, do esforço do meu trabalho. Por que eu estou falando isso? Olha como uma cultura pode fazer, olha o efeito transformador que ela tem em uma sociedade quando ela é devidamente introduzida e enraizada em forma de cultura mesmo. É isso que eu vejo, que isso está mudando, até para as próximas gerações. Porque o que acontece? Quando a gente fala de implementação de cultura, qual é o principal fator de difundir uma cultura? São os meios de comunicação. Há décadas atrás, a gente tinha como único meio de comunicação específico o rádio. Então o rádio, ele fazia difundir essa questão da música, do entretenimento, da formação, do jornalismo como um todo. E poucas emissoras, muito restrito. Aí tu veio uma nova fase, uma nova era, que é a era da televisão, que ela fez um processo de aculturamento mais forte ainda, porque ela consegue concentrar mais, ela consegue prender mais esse telespectador. Para te entender isso, quando tu vai pro sul-sudeste, tu pergunta para qualquer pessoa na rua, qual é o teu time de futebol? O cara vai dizer, é o do seu estado. Dificilmente alguém de São Paulo torce para um time carioca, e dificilmente um carioca torce para um time paulista. Agora tu vai em qualquer lugar do Pará, principalmente, vou falar de duas situações, região metropolitana e interior. Região metropolitana, qual é o teu time? Eu torço pro Flamengo, Remo e pro Flamengo. Corinthians, Palmeiras. O Remo ou o Corinthians. O nome daquela coisa eu não falo, tá? E Paysandu. Não falo, isso aí dá azar, que é 3 vezes. E quando tu vai pro interior do Pará, cara, quando tu pergunta qual é o teu time, os caras nem falam em Remo, não falam nem em Remo e time da capital, só falam o time do sul, do sudeste, principalmente paulista e carioca. O cara é Flamengo, o cara é Vasco, o cara é Corinthians, o cara é Palmeiras. Por que eu tô falando disso? Televisão. Cultura. Televisão, porque Entendi. passava o esporte, passava os jogos daquela região, porque era a nível nacional. E o que eu tô falando com essa questão do sonho americano, fazendo o link, voltando para o contexto, com a geração 2000 para frente, a difusão da internet, a difusão do YouTube, a difusão das redes sociais como um todo, tu deixa de ter uma amarração de formação cultural, de jornalística, noticiária como um todo, à televisão aberta, ou à televisão de uma maneira geral. Então, as próximas gerações, a gente já tem uma dificuldade muito grande hoje quando a gente vai falar de negócios. Tu for ver o turnover que tu tem nas empresas, o que era de 20 anos atrás e o que é de hoje, é gigantesco. Tu não tem mais uma pessoa que o sonho é fazer carreira numa multinacional e ficar 30 anos na multinacional. O cara quer atingir os objetivos, ele quer crescer pessoalmente, ele não quer fazer patrimônio. Qual o patrimônio dele? É cultural, porque ele quer viajar, ele quer fazer um intercâmbio, ele quer conhecer o mundo, ele quer se desafiar. Isso já é uma realidade de mudança de cultura que a gente já vive. E a gente tem que saber aproveitar isso enquanto negócios. A maioria das grandes empresas hoje não prendem mais o funcionário num plano de benefícios porque tem um vale alimentação, tem um plano de saúde legal, é porque ele tem liberdade criativa, é porque ele pode trabalhar em qualquer lugar, porque tem um home office em relação a isso, ou ele tem um plano de intercâmbio, ou os grandes mercados acabam tendo uma liberdade de não prender o cara em relação a horários, mas a produção. Isso faz com que o cara, mesmo tendo uma mesa de sinuca no escritório dele, ele não vai jogar sinuca durante o dia porque ele tem que fazer um entregável. Então isso já é uma mudança de cultura, isso já é um processo de diferenciação que a gente já vive isso, e muitas coisas que a gente tinha como mercado de trabalho há uns anos atrás a gente não vai ter, e tem algumas coisas no mercado de trabalho que vão surgir que a gente nem sonha como é que vai ser. Então essa é uma mudança de realidade que a gente está vivenciando, e isso passa muito por um processo cultural que tem que ser transformado. Quando tu vê hoje, eu falo muito de educação porque tu tem muitos magos de internet que falam que tem resposta para tudo. Não, tem resposta para tudo, e acham que
o que vendem é o seu modelo de negócios, não necessariamente sendo como um modelo de negócios que vai ser viável para a sociedade. Qual o problema de internet hoje, cara? Tu vê só o que deu certo. Tu não vê o que não deu certo. Porque o que se vende é o glamour. Sim. Então tu tem um cara que é um influencer de qualquer área, não vou ser específico, mas ele difunde ali porque o Bill Gates não se formou e foi milionário. O Steve Jobs não se formou e foi milionário. Isso é um ponto fora da curva. A educação ela é importante, ela é necessária para ter uma questão de construção. Eles foram fora da curva, mas quantos milhões que fizeram a mesma coisa não conseguiram chegar a esse objetivo? Exceção à regra, no caso. E mais do que isso, não entra nesse método. O cara pode não ter tido a conclusão da educação formal. Mas o que ele obteve de educação... Mas ele estudou muito, Sim. Ele teve muita formação, ele teve muita estruturação em relação a isso. E a gente está chegando num nível em que a gente tem pouco emprego, mas trabalho não falta. Então a gente tem que saber diferenciar o que é emprego e o que é trabalho. O emprego é formal. O trabalho é o job, é o cara que vai desenvolver alguma coisa, vai criar. Pode ser para um cliente, para 2, para 3, para 10, para 20. E a questão da mudança do sonho americano é que hoje o jovem ele não quer mais fazer fortuna. Ele quer ter qualidade de vida, ele quer viver bem. E a gente vê uma mudança nisso aí, porque Sim. a gente começa a falar muito de educação, de saúde mental, saúde emocional. A gente vê uma realidade das crianças hoje tendo síndrome do pânico, tendo crises de ansiedade. Então, isso há 20 anos atrás ninguém falava disso. Não, até porque nem sabia. Sim. Entendeu? Até porque nem sabia. Então, essa difusão do conhecimento, isso vai envolvendo e vai transformando a realidade, e a gente precisa estar preparado para isso. E preparado para isso também enquanto empresários contábeis, porque a gente começa a receber dentro das empresas de contabilidade uma geração diferente. Que tu não prende mais o cara por causa de uma carreira, tu prende ele por causa de um desafio. O jovem que sai da faculdade hoje e entra no mercado de trabalho, ele não está tão interessado em carreira, ele está interessado em desafios. Se aquela empresa é desafiadora para ele, a ter um entregável, a ele conseguir produzir, a ele conseguir se desenvolver, ou o desafio dele é ter uma qualidade de vida e conseguir ter uma boa vida do ponto de vista de sustentabilidade financeira, isso são novas etapas, novos desafios que a gente está vivenciando e vai viver mais ainda. E eu falo isso até com experiência de causa, porque lá no escritório eu estou vivendo exatamente isso. Eu tenho a minha melhor funcionária e ela foi bem sincera comigo que ela preza mais pela saúde mental dela do que pela própria carreira em si. E eu respeito isso. Só que tem um outro que é um pouco mais empolgado, né? Vai muito da questão de entender o perfil da pessoa. Eu fico imaginando, assim, logo quando eu comecei, há 8 anos atrás, eu nem imaginava que ia ser assim, cara. Que eu ia me deparar com uma situação dessa. Até porque a gente vai aprendendo muito ao longo do caminho, né? A gente vai aprendendo. Hoje, eu acho que a pandemia como um todo acelerou muita coisa. Eu tenho certeza disso. Porque eu vivenciei mudanças, eu tive burnout. Eu tive síndrome de burnout, então eu me afastei 3 meses, eu precisei me afastar 3 meses da empresa para poder voltar bem. Então, eu vivenciei na prática essa questão da saúde mental, principalmente. Eu canso de falar hoje em todo episódio, eu faço terapia semanalmente, eu me cuido porque eu já surtei e eu não quero surtar de novo. Então, quando vem um funcionário para mim, por mais que tu ofereça para ele ali um salário, um cargo, alguma coisa, um plano de carreira, opa, eu prezo pela minha saúde mental, não estou preparado para isso, até porque, vamos aqui como contadores, é uma profissão desafiadora. Todo santo dia, eu amo essa profissão, ela me deu tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, só que a gente é uma profissão bem desafiadora, porque não é só abrir a empresa, você tem que abrir a empresa, legalizar, contábil, fiscal, departamento, e é problema, todo dia alguma coisa nova, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, e está tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Então, hoje em dia, tu entendeu o perfil. Eu vivenciei recentemente, tive que contratar uma assessoria de uma empresa terceirizada para poder achar alguém que eu estava procurando há 3 meses. Eu queria dar um salário de 5 mil reais para alguém, por exemplo. Eu cansei de falar para todo mundo lá no escritório, tô doido para pagar 5 mil para alguém.
É difícil de achar. Não é assim, mas não é só o salário que vai trazer essa pessoa. Sim. Eu tive que contratar uma assessoria, explicar o que eu planejava, o perfil da pessoa que eu queria, até que eu encontrei oferecendo não o salário em si, e sim uma espécie de plano de carreira que naquele momento para aquela pessoa, um projeto de vida, para aquela pessoa fez sentido, o que não fez para outra, que eu já tinha oferecido. Então olha só o contexto que é. Uma tem filhos, a outra já não tem, uma é mais jovem, tem uma questão da idade, de uma outra geração. Então olha só, então a pandemia ela meio que trouxe muitos desafios para o mundo que já é muito desafiador. Sim. Então, agora quem não está aberto a mudanças vai ter trabalho, porque eu particularmente sou bem aberto, eu converso com todo tipo de gente, eu vou absorvendo vários tipos de informações e testo no meu dia a dia. Porque lá no meu escritório eu já vivenciei tantas situações assim que me desafiaram, e cada dia mais nesse mundo que se transforma, a gente tem que estar com a cabeça aberta. Se não tiver, meu amigo... Sabe qual é o problema, Gilson? A gente é formado quanto contador, um papo de contador agora. Sim. Quanto contador a gente é formado para ser um cientista dos negócios. Mas para atender o cliente. Números, tá. Tecnicista, a profissão ainda era muito tecnicista, né? E a gente não é formado para ser empresário, cara. Tu é formado para ser contador. Então a faculdade não te forma para isso. O empresário contábil, ele tem que fazer as duas coisas. Ele tem que ser o contador, conhecimento técnico, reunião, a parte legislativa, e ao mesmo tempo tu tem que gerenciar pessoas, tu tem que estruturar o teu negócio, tu tem que saber usar os teus indicadores para atrair mais negócios, para poder rentabilizar, dar o resultado como um todo. A gente não consegue diferenciar o que é a remuneração como contador, CEO ali do escritório, quanto é a tua remuneração enquanto sócio para ter distribuição de dividendos. Perfeito. Isso é um problema que a gente tem. E como, por mais que todo mundo pense que contabilidade é uma ciência exata, que não é uma ciência social aplicada como um todo, então a gente precisa ter essa diferenciação nisso. Hoje, o maior problema que a gente tem na sociedade é não saber lidar com pessoas. Números, a própria inteligência artificial já está quase dominando. A profissão vai acabar? Nunca. Porque a gente lidar com pessoas, com sonho de pessoas. Então, transformar, quantificar, explicar esse sonho dessa pessoa, desse empresário, é o grande diferencial. Só que agora tu tem que lidar com o time, com o teu time e com o time do cliente como um todo e conseguir unificar isso. Então, qual é a tendência que a gente precisa ter? Até modificar o nosso ambiente de negócios como um todo. A gente tem difundido muito, a gente participou agora de 2 dias de evento do CRC, foi lá na Paranegócios, e a gente tem difundido muito isso nos últimos anos, da necessidade da gente ter uma comunidade, cara. Porque eu digo assim, quando a gente encontra o contador, não é para falar de trabalho somente, não é para falar de negócios, é para poder interagir, para poder trocar informações. A gente precisa ter essa grande comunidade, onde tu vai ter troca. E essa troca, ela é de informações também, mas ela é de desafios, ela é de experiências. E isso é necessário para poder mostrar que somos seres humanos, que precisam compartilhar informações, que precisam trocar ideias, que precisam se divertir também e criar essa grande comunidade, porque acaba que os comuns se entendem. Essa é a grande verdade. E isso faz com que o contador precise sair da sua bolha. Então, quando tu vê hoje um escritório, uma empresa de contabilidade, eu tô até deixando de usar o termo escritório, cara, fica mais comum às vezes no dia a dia. Empresa de contabilidade. Empresa de contabilidade, porque nós somos uma empresa de contabilidade. Tu precisa ter um ambiente hoje mais aberto, mais clean, que cuide da saúde mental, cuide do relacionamento, que destrave alguns processos. Isso faz com que tu tenha liberdade de poder pensar melhor o que tu vai fazer de melhor para o cliente. O que vai fazer de melhor pro negócio do cliente como um todo. E o que é o comum precisa ser desfeito. Hoje tu não vê mais o contador com aquele perfil clássico de contador. E todas as profissões estão mudando isso. Contabilidade, a advocacia, a medicina, que são profissões que às vezes a gente idolatra alguns seres, e eles são seres humanos assim como a gente mesmo. Então isso precisa ser modificado. Então,
Hoje a realidade tem sido transformadora para poder desmistificar muitas coisas e também suavizar o ambiente de negócios. Então isso é... Cara, porque assim, vem muito da cultura. Quando tu vai falar de um contador na televisão, o cara tinha que estar de terno, de gravata, tinha que saber falando de números. Termos técnicos ali e tudo mais. Não é isso. Hoje eu converso com o meu cliente, muitas vezes a dor dele de empresário, que eu estou vendo como uma dor de empresário, é a minha dor como empresário também. Eu também tenho dor de gerenciar pessoas, eu tenho a dor também de tributação, que é o terceiro sócio do escritório. Governo, sim. Tem a dor de ter que ter capital de giro, burocracia, investir mesmo, burocracia. E tu tem que saber trocar ideias. Porque o que não pode ter é o peso do processo. Então, por exemplo, eu escutei isso esse final de semana, agora eu não lembro de quem foi, mas eu escutei esse final de semana. A grande maioria das vezes o empresário vê o contador em 3 momentos muito doloridos da vida dele. Para abrir empresa. Não, no mês, desculpa. No mês. Em 3 momentos muito doloridos. 1. Pagar a folha de pagamento. Então, quer um desembolso, quem é do serviço, em média de 40% a 55% do faturamento. Perfeito. Segundo momento, quando tu envia as guias, tá? Que é 10%, 12% ali do faturamento, dependendo da atividade do cara. Se ele for de serviço, isso vai variar de 15% a 19%. Perfeito. E o terceiro momento que tu tem um contato com o contador é para pagar o honorário. Então é pagar. Ainda tem mais um momento, que infelizmente faz parte da vida do contador, que são as fiscalizações. Ok. Essa eu não tinha colocado na reta porque ela não é mensal. Sim, mas esporádica, né? Mas é a dor. Mas dói também. E aí? O que a gente tem que fazer? Tu tá lidando com uma pessoa. Tu quer que alguém que tá no teu relacionamento, que tá no teu meio de convivência, chegue contigo. Tu tem filhos? Sim, 9 anos. 9 anos. Imagina teu filho vir contigo só, pai, me dá mesada. Pai, me dá o dinheiro pra ir no cinema. Pai, me dá o dinheiro pra ir pra não sei onde. Fica uma relação cansativa? Sim. Fica uma relação pesada? Sim. Por que não fica pesada? Porque na tua convivência com ele, tu brinca, tu joga bola, tu te diverte, tu sabe passear, tu conversa, descontrai, traz alegria, traz emoções. Transforma isso pra vida de negócios. Tu tá com o teu cliente, ele só paga e paga. Cadê de tu gerar uma informação diferente que ele vai gerar um lucro? Ou tu ir lá com ele, tomar um café, chamar ele para um podcast, bater um papo, fazer uma conversa descontraída, levar ele para uma interação. Tu desmistifica uma situação pesada de só pagar, e ele te olhar, já te ver cifras, já te ver um custo, para ser uma relação bacana de construção, de quem traz ideias, de quem participa da reunião, de quem constrói o processo como um todo. Eu sei exatamente do que tu tá falando. E mais uma vez eu trago para minha vida. Eu me considero um empreendedor nato. E tem gente que pensa que para virar empreendedor tem que estudar um monte de livro, não sei o que. Bicho, desde que eu me entendo por gente, eu gostava de ganhar dinheiro. Gostava de fazer as coisas, de inovar, de ter uma ideia. Sempre gostei, né? E eu sempre tive uma cabeça, pensei fora da caixa. Sempre. Então, até que de forma inconsciente, involuntária, eu nunca gostei, uma questão minha, e não era consciente. Não era tendo essa visão que tu tá tendo diante dessa conversa agora. E sim, porque eu era assim. Eu sempre tive eu sou amigo de todos os meus clientes, inclusive a Inovar, produtora aqui, são meus clientes, eles sabem do que eu tô falando. Eu brinco, eu descontraio, eu sou amigo de todos lá pra trás, porque ele não fica clientes. aqui, ele vai logo lá tomar um café, vai na geladeira, cara, deram uma derrubada, né? Quem me conhece sabe que eu faço isso com todos os meus clientes e com meus funcionários. A gente acabou de conversar sobre... Cara, quem lida comigo no dia a dia sabe lá como eu sou. Eu sou um dos meus melhores amigos, trabalham comigo. Até há um tempo desse atrás, o Júlio, que foi meu estagiário, o Júlio chegou comigo em 2021. Figuraça. Chegou comigo. Olha, mano, aquele jeito dele. Olha, eu quero aprender, não precisa me pagar nada, não sei o que. O Júlio não ganhava nada. Pelo contrário, a primeira missão que eu dei pra ele, ainda fez errado na época lá, ainda gerou uma multa, eu tive que pagar e tudo mais. Só que por que eu tô falando isso? Ele virou estagiário, inexperiente, e virou meu sócio depois de 2 anos. Então, no caso do Júlio especificamente falando, foi o desafio. Lembra aquilo que você falou ainda há pouco?
E eu tenho vários perfis, eu tenho a minha cunhada, que é minha funcionária. Eu tenho eu sempre tive uma cabeça assim, totalmente diferente. Eu sempre gostei de dar desafios. Eu dou bonificação, viagens, eu gosto de trazer a pessoa. Olha, é o seguinte, entender primeiro o perfil. Se o teu perfil é CLT e tudo mais, tem vaga pra ti aqui. Mas se tu tiver um perfil de empreendedor, que tu queira aprender daqui a 3 anos, rasgar, montar o teu escritório, virar meu parceiro, também tem vaga pra ti. Traz cliente pra cá, todo mundo precisa de um contador. Todo mundo precisa de um contador. Então traz pra cá que a gente ganha junto. Eu sempre gostei disso porque, repito, não foi de forma consciente. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. É meu jeito de ser. Eu não consigo ser diferente disso. Só que imagina a gente introduzir essa conversa que a gente está tendo para a maioria dos contadores, porque pelo que eu entendo, muitos que eu conheço, na verdade, não tem esse tipo de visão. Do empresário contábil, de inteligência emocional. Tem muitos contadores que eu conheço que são maravilhosos, excelentes tecnicamente falando, mas não conseguem ter essa visão. Eu acho que é aí que entra a questão novamente de educação. Eu acho que o CRC também atua muito nesse conceito de educação, porque na minha opinião, educação é a única forma de te livrar da ignorância como um todo. O conhecimento, ele liberta qualquer cidadão. Então... O Ailton, que é o atual presidente do conselho, é um grande amigo também, pessoal. Ele tem uma frase que eu parafraseio ele sempre que eu posso. Ele usa como tema dele que conhecimento é poder. Tá? E essa frase, ela resume muita coisa. Até mandando um abraço pro Ailton aí, né? E isso faz com que a gente tenha o poder de tomar decisão, Gilson. Acho que é a grande verdade. Quando a gente ignora alguma coisa, a gente é conduzido. E é esse que é o grande problema hoje da grande massa da população. Tu escuta um podcast, tu escuta um corte de alguém, às vezes fora de um contexto, ou a pessoa nem é especialista em alguma coisa, e ela fala um negócio, e por causa da autoridade que foi dada àquela pessoa, pela mídia social, porque tem 2 milhões de seguidores, porque fez alguma coisa, etc, 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 conduz uma massa da população a mudar uma rota de construção, porque não conhece. Esse é o grande problema. É aí que vem essa grande frase do Ailton, do conhecimento é poder, porque quando tem conhecimento, tu vai escutar diversas pessoas e tu vai ter o poder de absorver aquela informação ou não. Achar que isso é verdade ou não. Faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. Não é só porque o Gilson falou, é uma verdade absoluta. Então, quando tu tem conhecimento, e esse conhecimento que eu digo não é nem um conhecimento estrito do processo, mas é um conhecimento de poder absorver ou não uma informação, o conhecimento de ter a mentalidade de ser seletivo em relação ao que tu escuta muitas vezes. Isso faz uma mudança. É tanta informação que se eu não afunilar... Né? Hoje a gente tem uma quantidade de informações nunca vista. Uma criança de 4, 5 anos, tá? Eu trabalho muito com colégios, tá? E a gente acaba tendo algumas informações bem legais em relação a isso. Dados internos, assim, tomada de decisão da e tal. pedagogia mesmo, da ciência como um todo. Crianças hoje de 5 anos de idade já conseguiram ter mais acesso à informação do que um idoso na década de 80. Pelo volume de informações, o volume de conhecimento que está disponível, que está difundido hoje. Não estou dizendo que ele aprendeu, estou dizendo que ele teve acesso. Sim. Tá? Então, hoje tu tem que ter... Qual é o grande problema da nossa juventude, né? Eu acho que a gente é próximo na idade ali. Mas da nossa juventude, para poder estudar, tu tinha que buscar o quê? Uma biblioteca pública. Porque tu não tinha acesso à internet, o seu computador era restrito para poucas pessoas. Então, buscar conhecimento era difícil. Era custoso, tu tinha uma dificuldade em relação a isso. Hoje não. Hoje tu tem a dificuldade de conseguir o quê? Selecionar o que tu quer ter de educação, o que tu quer ter de formação como um todo. Porque senão tu passa 5 horas do dia passando o dedo no celular vendo rios que tu não aprendeu nada. Ou senão tu vem, escuta o podcast do Gilson e aprende uma coisa legal em algum momento ali, tem um pouco de informação e tem principalmente os canais para te poder buscar aonde tu vai ter mais informações em relação a isso. Então hoje o problema não é o acesso à informação, é a qualidade da informação e o que a gente quer ter de informações a serem absorvidas, porque o problema hoje é selecionar a qualidade do que a gente escuta. Gostei. E vou complementar mais ainda, porque conhecimento se adquire de diversas formas.
E não é só o conhecimento científico. Sim. Vou te dar um exemplo, cara. Eu volto a falar no Júlio aqui. O Júlio, eu ensinei muita coisa pra ele tecnicamente falando. Mas ele me ensinou muita coisa como pessoa. Então, como eu sempre tive a cabeça aberta para receber as informações, tem várias formas de tu aprender. Às vezes tu pode ser o melhor cara tecnicamente falando e o cara te dá baile no pessoal. Sim. Então o Júlio virou um irmão da vida porque eu aprendi muita coisa com ele e na época que eu o conheci, ele era realmente bem inexperiente na questão da contabilidade e eu já tinha quase 5 anos. Olha a discrepância no sentido tecnicamente falando da coisa, mas eu pude aprender muita coisa com ele. Tem gente que não entendeu até hoje porque que ele virou meu sócio, cara. Tem gente que não entendia isso, assim. Pra mim fica muito claro de entender porque, eu repito, eu sempre tive essa cabeça Eu mais... consigo lembrar daí da faculdade, que ele foi meu aluno. E tu foi o orientador dele, foi? Orientador não, ele foi aluno de sala de aula, né, mesmo, né? É uma eu era figura, coordenador né? do curso na época que ele era estudante. É uma figura, né? Então, essa questão de conhecimento hoje em dia, eu acho que a gente não pode se ater somente ao conhecimento técnico Sim. da sua área, até porque, cara, na vida da gente, a gente tem que ter inteligência emocional, por exemplo. Tu tem que estudar na tua profissão, logicamente, se tu quiser ser um bom profissional. Tem a questão psicológica, que tá junto com o emocional. Tem uma questão espiritual, por exemplo. Tem gente que não sente essa necessidade e tá tudo bem. Tu tá falando com um cara que era ateu, por exemplo. Hoje em dia eu tenho a necessidade de ter a minha vida espiritual. Bacana. Então, conciliar essas questões de mente, alma, espírito e conhecimentos técnicos com a quantidade de informação que tem, não é um desafio fácil. Eu falo porque eu tenho TDAH fortíssimo em todos os níveis que tu imaginar, de ansiedade, hiperatividade, impulsividade, compulsividade, eu tenho tudo. Eu tenho psiquiatra, tenho psicólogo, tomo remédio, eu sou assim. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu estou estudando agora algum artigo, aquele artigo que você mandou para mim, inclusive, muito bom. Eu estava lendo, do nada eu começo a ler sobre xamanismo. Aí do nada eu tô com o livro de maçonaria. Aí do nada, como eu gosto muito de viajar, eu tô pesquisando sobre a cultura do Oriente Médio. É assim. Então eu tenho essa dificuldade muitas das vezes de segregar, de poder afunilar, porque é tanta informação, é tão maravilhoso. Tu vai pro YouTube, tem tudo, tu vai pra internet, tu baixa um livro, tu compra na Amazon, rapidinho chega, tu tá lendo aqui. A gente tem que ter um pouco de cuidado para equilibrar, essa é a dica que eu queria dar aqui, entre a questão pessoal, emocional, mental, profissional e hoje, para mim, eu não abro mão espiritual. Acho que tem que ter ali um equilíbrio entre essas 3 vertentes do conhecimento, né? A gente tem uma... Fiz um mestrado na FUCAP, alguns anos atrás agora. E aí entrou um conceito pra gente chamado de contador global. Que é aquele cara que não precisa entender, e não deve entender só de contabilidade. Ele tem que entender de globalização como um todo, né? Negócios, economia, sustentabilidade, finanças, etc. Isso fez muito sentido com que eu penso e converso com os nossos clientes, com os nossos colaboradores lá, como todo o time, que não existe uma pessoa que, eu não acredito pelo menos, tá? Cara, tu tá com problema em casa, tu chega no trabalho e deixa teu problema na porta da rua e aqui tu é colaborador. Não existe. A pessoa carrega isso. É um ser integral, é 360 graus isso. Então se a gente não tiver essa construção como um todo, tu não vai conseguir desenvolver. Então tem que ter um equilíbrio como um todo. Se faz sentido para ti, a parte espiritual, equilibra isso. Se faz sentido a parte física, equilibra isso. E cada um dentro da sua pegada. Eu fazia uma coisa, hoje eu não estou mais fazendo, cara, porque as viagens começaram a não ser só de trabalho. Então algumas viagens de trabalho tem uma interação pós-expediente e eu consegui até dar uma diminuída, mas é um projeto que eu vou voltar. Mas eu fazia muito o seguinte: toda viagem que eu fazia, e no início de carreira as minhas viagens eram um pouco mais longas, quando eu ia visitar cliente, eu tinha muitos clientes na região do Tapajós ali, Santarém, aquele lado de lá, e toda viagem que eu fazia, eu parava no aeroporto, ia na livraria e comprava um livro. E obrigatoriamente esse livro não podia ser de finanças, de contabilidade, de negócio. Tinha que ser um livro completamente diferente do que era o meu ramo de atuação. Entendi. Para poder ter um pouco mais de né? conhecimento em relação a outras áreas. Isso me ajudou muito num processo de construção de pensamento.
que a gente tem hoje. E é uma dica que eu dou pro pessoal, cara. Tenta difundir, tenta sair um pouco desse métier. Cara, eu faço isso na prática. A gente para mim funcionou uma bem. brincadeira que quando a gente sai com a turma da contabilidade ali, turma do conselho, o happy hour ou o momento de descontração que a gente tem não é para falar de trabalho. É proibido falar de trabalho, porque senão não dá certo. Eu me considero bem mais feliz do que eu era 2 anos atrás. Que eu tô vivendo esse processo já tem uns 2 anos aí e hoje em dia eu nem me esforço. Hoje em dia, meu amigo, deixa eu te falar, chega o final de semana, alguma coisa do tipo, se eu tiver atenção plena onde eu tô. Eu não quero estar em outro lugar. Ah, amanhã tem um problema do... Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Já é um ser evoluído, né? Cara, hoje fugiu um pouco a regra. Apesar de que não ter um roteiro pronto, a gente já tá com 1 hora, a gente nem entrou especificamente do tema de tão bom que tá esse bate-papo. Mas eu vou relembrar o tema, só pra gente agora tratar esses 40 minutos que nos restam, que já tem 1 hora, especificamente no nosso tema, tá? Então vou relembrar aqui pra galera. A influência da contabilidade na captação de recursos pelas entidades do terceiro setor. E ao falar em terceiro setor, eu lembro quando eu estava na faculdade, lá pelo 4º semestre, tenho até vergonha de falar isso, mas eu nem sabia o que era terceiro setor. É muito comum. Então, eu já começo te perguntando, explica, desmistifica um pouco o que é, antes de começar, o que é o terceiro setor? Fala aí o que é o terceiro setor. Cara, vamos lá, tentar ser técnico e não técnico. Apesar de que a gente já falou muito sobre o terceiro setor, hoje a gente vai explicar o que é o terceiro setor. Vamos lá, fica à vontade. Em resumo, o terceiro setor a gente resume ali em uma pequena frase, tá? São entidades sem fins lucrativos. Ponto. Basicamente é isso. Então o que vai se encaixar em relação a essa situação? Qualquer entidade, qualquer pessoa que quer desenvolver uma atividade, fazer um objetivo, desenvolver um objetivo social e não tem a intenção de ter isso como uma fonte de renda, não vai distribuir resultados. Então, cara, eu quero montar um clube de futebol. Esse clube de futebol ali, todo o recurso que eu vou ter dele, eu vou pegar e vou reinvestir dentro desse clube para formação, para questão social, para questão cultural, etc, etc, etc. Então vai se caracterizar dessa maneira. Como eu falei no início da nossa conversa, eu vou dividir esse terceiro setor aí. A gente dá associações, fundações, partidos políticos, sindicatos. Então cada um tem a sua natureza própria. É muito fácil da gente entender quando a gente vai falar, por exemplo, de um sindicato, quando a gente vai falar de uma confederação, que a natureza já é de fazer uma atividade em prol daquele grupo de pessoas. E quando a gente vai para uma associação, acaba sendo a mesma natureza, só que é uma associação livre. Eu tenho a liberdade de reunir um grupo de pessoas que eu vou concretizar dentro do meu estatuto social quem é aquele grupo de pessoas. Ah, eu vou fazer a Associação dos Contadores de Belém. Então, necessariamente, quem vai participar da associação? Toda pessoa que é contador e é residente no município de Belém. E aquela atividade que vai ser desenvolvida, que vai ser uma atividade pré-determinada em relação ao estatuto ali, o que eu tiver de remuneração, o que eu tiver de rentabilidade, de faturamento, ele vai ser para o desenvolvimento social daquela organização, que ela pode sim dar resultado, até deve dar resultado positivo, porque senão ninguém se sustenta, né? Não tem uma sustentabilidade. E esse resultado, qual é a grande situação? Eu não posso distribuir aos meus associados. E vai ser reinvestido naquele objetivo social para que ela continue sendo sustentável e perene. Basicamente é isso que a gente vai definir como terceiro setor. Tá, agora vamos adiante. E a chamada captação de recursos. Falamos do terceiro setor, agora explica um pouco o que é a captação de recursos. Legal, vamos lá. Toda associação, toda entidade como um todo, para desenvolver seus objetivos sociais, ela precisa ter o quê? Receita, precisa ter renda. Então vamos imaginar uma associação que quer cuidar de crianças que são TDAH. Que são TDAH, que tem TDAH, né? Eu acho que Sim. O termo seria esse. Tu vai ter um grupo de pessoas. São os pais dessas crianças, são as próprias pessoas que foram diagnosticadas em relação a isso. Mas chega uma hora que
aquele grupo de pessoas não consegue sustentar por recursos próprios essa associação. E surge a necessidade de fazer um processo de captação de recursos. A primeira captação já foi realizada, que é individualmente pelos associados. A captação de doações de pessoas físicas que estão vinculadas à associação. Uma mensalidade ali e tal. Entendi. Uma mensalidade, uma contribuição. Uma doação e tal. Etc. Só que existem dois tipos de captação de recursos que podem ser feitas. A pública e a privada. A pública, elas podem ser feitas por meio de editais. Eu tenho um edital público que vai fazer uma transferência de patrimônio, vai fazer uma transferência de recursos, incentivo à cultura, etc. E também pode ser feito via leis de incentivo, tá? O Rouanet? Principais leis de incentivo que a gente tem. Lei Rouanet, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, no Pará aqui, Semear, no município Autor Teixeira, que é para o esporte. E até que tá paradinha. Mas tu faz o quê? Uma liberação de recursos por meio de incentivos fiscais. Então o que acontece na Rouanet, por exemplo? Tu aprovou um projeto na Rouanet. O governo vai te dar uma carta dizendo que tu pode captar ali X milhões de reais por leis de incentivo. Cada lei tem a sua regulamentação própria. E o governo não te dá esse dinheiro quando é lei de incentivo. Ele diz assim, Gilson, tu pode captar aqui X mil reais através da lei de incentivo. Aí tu vai procurar um patrocinador. Esse patrocinador vai dizer assim, Gilson, legal, eu vou te dar esse dinheiro. Então, quando ele te dá o dinheiro, ele abate no tributo dele, respeitando a legislação de acordo com o tributo. Se a gente for falar aqui, por exemplo, de CMA, que é a do Estado, tu pode abater 95% do ICMS, do valor daquela carta. 95%. Então, o CMA ali é 400 mil, então tu pode abater ali 95% de 400 mil, mas não de uma vez. Isso é gradativo, X% a cada mês. Entendi. Então tem uma questão de fluxo de caixa, tem uma questão de incentivos, sim. Tem uma cota de patrocinador em relação a isso, mas acaba sendo muito viável e muito pertinente. E vai ter diversas leis de incentivo que vão trabalhar em relação a isso. Algumas a prestação de conta é finalística, outra a prestação de contas é financeira. Então, por exemplo, a Aldir Blanc, ela dá um recurso para cada fazedor de cultura ali, para cada empreendedor social. A última que eu participei, eu acho que era de 30 mil por empreendedor social. E a prestação de contas não era financeira. Ele tinha que apresentar de fato o produto que ele se propôs a fazer. Se era biblioteca, se era videoteca, se era uma questão cultural, ele tinha que comprovar que foi feito em relação a isso. Como é que entra a contabilidade nisso aí? A contabilidade traz um fator de segurança para o empresário em dois sentidos. Que tu tem robustez para poder executar, para poder fazer esse projeto, para poder fazer o trabalho que está sendo proposto, e principalmente por transparência. Porque imagina uma Equatorial da vida, uma Vale, uma mineradora, que tem um compliance muito robusto, que tem uma questão de controles muito significativos. Ela não pode fazer uma transferência de recurso para uma entidade se ela não tiver segurança na execução do projeto. Perfeito. Então, quando tu tem uma contabilidade forte, segura, transparente, com projetos aprovados no Ministério Público, nos tribunais de contas, tu traz segurança para aquele investidor, para aquele patrocinador conseguir fazer a transferência de recursos através de leis de incentivo, porque não vai trazer nenhum transtorno para aquele prestador de serviço, dependendo do transtorno para aquele patrocinador. Um outro viés que tu vai ter em relação a isso é quando a gente vem para captação de recursos privada. Então, o que acontece? Tu tem institutos que são conhecidos em Belém, conhecidos no Pará, que fazem o trabalho com crianças, com adolescentes, de questões de vulnerabilidade social. Tem uns com crianças com câncer, tem uns que são com crianças que têm algum tipo de deficiência física ou cognitiva. Então, eles solicitam aportes, solicitam ajudas financeiras. Tem uma associação, por exemplo, que trabalha com a parte de oncologia, que eles não aceitam recurso público. Eles não querem, só querem recurso privado. E eles conseguem bastante, porque eles fazem o entregável nisso aí. E como é que tu prova para esse doador, para esse, fala bonito agora, para esse stakeholder, que ele está conseguindo
ver o dinheiro dele ser utilizado naquele projeto social, ser utilizado naquele objetivo no qual foi pré-determinado, através de prestação de contas, seja ela formal ou seja ela até informal. Então, quando a gente fala hoje que a contabilidade ela consegue expressar a utilização desse recurso, é uma maneira de dizer assim, olha doador, olha aqui patrocinador, eu apliquei aqui, porque na contabilidade ali no meu balancete eu vou colocar qual foi o projeto, o que foi gasto com pessoal, o que foi gasto com incentivo, o que foi gasto com material. Tudo detalhado. E apresento. Só que a maioria das pessoas hoje tem uma dificuldade de conseguir ler um balanço patrimonial, ler uma demonstração financeira. E entra nesse processo como um todo que a gente chama de balanço social. Onde eu consigo facilitar a linguagem através de apresentações financeiras, mas também com entregáveis, com números, com os textos, com vídeos. Formato de apresentação mesmo. Apresentação mesmo em relação dados, gráficos, em relação por aí a vai, isso como um todo. E eu crio isso. E agora começa a surgir, foi aprovado agora, no mês de outubro, agora de 2024, a primeira norma de contabilidade vinculada à sustentabilidade. Vai ser obrigatória para as empresas de capital aberto inicialmente, a partir de 2026, que são os relatórios de sustentabilidade. A contabilidade vai ter que apresentar isso, quantificar isso. Então, uma nova tendência que a gente tem também. Mas o que a gente conseguiu, e um dos artigos que eu escrevi, por que a gente chegou nesse artigo? Em 2020, eu fiz a defesa da minha dissertação do mestrado. E a minha dissertação do mestrado eu falava sobre os antecedentes e consequentes da certificação SEBAS, que a gente tratou aqui no início. Perfeito, perfeito. Falando em relação a incentivos fiscais, por que as entidades buscavam ter essa certificação, se era só por causa de benefício fiscal ou não. E um dos consequentes que teve em relação a essa questão da certificação, que apareceu na pesquisa como um todo, quando a gente foi fazer o tratamento dos dados, era em relação à questão da capacidade da contabilidade ajudar na captação de recursos. Em resumo, o que a gente identificou? Algumas organizações só conseguiam buscar recursos internacionais porque tinham essa certificação. E o que tinha a ver a certificação isso? Porque a exigência de compliance em relação à contabilidade é muito grande. Então, como tinha alguém que fiscalizava essa contabilidade, consequentemente, quem era do exterior tinha segurança em transferir recursos para a organização. Perfeito. E aí surgiu a necessidade de a gente aprofundar um pouco mais nisso e fomos construir um artigo sobre como a contabilidade influencia na captação de recursos. E aí saiu um novo texto, um novo material, demonstrando ali que organizações a nível internacional só conseguem fazer transferência de recursos para o Brasil se tiver uma contabilidade segura. Só que quando a gente destaca, a gente vai destrinchar isso, isso não fica só no organismo internacional, isso fica no ambiente interno. As multinacionais, as empresas públicas só fazem a transferência de recursos através de patrocínio ou de leis de incentivo quando tu tem uma segurança nessa contabilidade. Ela é apresentada, ela tem uma estrutura apropriada, tu consegue demonstrar para a sociedade que aquele recurso está sendo aplicado e bem aplicado nas suas finalidades e tu consegue alavancar essa questão da captação de recursos. Então, hoje, tu tem associações dentro do Estado que fazem diversas maneiras de captação, ou naquele débito automático no cartão de crédito, ou na própria conta de energia, que vem aquela taxa, tu autoriza, vem aquela taxa mensal ali de 10, 15, 20, 50 reais, seja lá o valor que tu autoriza. Tu tem uma segurança nisso porque essa associação ou essa entidade consegue devolver para esse patrocinador ou para esse doador números financeiros um pouco mais simplificados do que seria uma demonstração financeira tradicional, mas essa prestação de contas é extraída dessa contabilidade e ele consegue enxergar como está sendo aplicado. A quantidade de crianças, no recurso que foi aplicado no material, balanço social, né? No balanço social como um todo, isso tudo vem de uma fonte que é a contabilidade. Entendi. A gente já explicou aqui a respeito do terceiro setor, da captação de recursos. Você deu ênfase agora na questão privada, né, captação de caráter privado. Só que eu queria, como eu te falei, eu sou um escritório generalista. Repito, apesar de não ser um especialista, eu presto serviços também no seguinte sentido, baseado na Lei 13.019. Então eu queria que a gente desse ênfase agora para falar um pouco da captação de recursos públicos.
e a importância que a contabilidade tem, mais uma vez, nesse processo, né? Ao falar da 13.019, né, a gente dá ênfase, basicamente existem duas formas que eu vou deixar você explanar, é o termo de colaboração e o termo de fomento, né? E a própria lei, no seu artigo 33, lá no inciso 4, fala da questão dos pré-requisitos para a entidade captar esse recurso, é que ela tenha uma escrituração balizada nos princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade. E lá no seu artigo 34, no inciso 2, ele fala a respeito da questão da regularidade fiscal, tributária, previdenciária. Então, mais uma vez aí, a influência, olha o tema, a influência da contabilidade nesse contexto todo do terceiro setor. Então, queria que você falasse a respeito dessa captação a nível público, de recursos públicos, por favor. Legal, Gilson. A 13.019 é o nosso marco regulatório. Miroski. Das organizações da sociedade civil. Ele trouxe muita modernidade em relação à legislação contábil, à legislação para as organizações que têm algum tipo de parceria público-privada. Existem esses principais termos, né? O termo de fomento e o termo de colaboração. Um é porque a entidade vai buscar o recurso, e outro é porque o Estado quer patrocinar. Então, dependendo da natureza da busca em relação a isso, tem essa diferenciação, mas no contexto geral acaba sendo um bolo. Na verdade, no termo de colaboração é quando o Estado, a administração pública provoca. Isso. O termo de fomento é quando a entidade provoca. Que vai buscar. Através de apresentação de um projeto, plano de trabalho e tudo mais. Isso, mas na natureza da prestação de contas, do formato como um todo, acaba sendo uma única tratativa que a gente vai ter nisso aí, né? Qual é o principal fator nisso? A gente saindo um pouco da 13.019 e falando de uma maneira geral, quando a gente vai falar de imunidade tributária ou de leis de incentivo como um todo, a contabilidade é um principal documento do processo. Porque o estatuto vai estar sempre ok, as atas vão estar regulares, a maneira do que a gente chama de documentos estáticos são fixos da entidade e acabam vindo desse processo. E a contabilidade acaba sendo apresentada como quase sempre um grande problema na maioria das situações onde tem algum tipo de negativa. E quando eu estou falando de imunidade, uma das principais regras para poder manter essa imunidade tributária, e o artigo 14 do CTN trata sobre isso, é de manter a escrituração das suas receitas e despesas. O termo que está lá é esse, porque é um termo muito antigo. Mas até a escrituração contábil. E qual é o maior problema que a gente tem? As contabilidades, por falta de experiência, às vezes, do profissional, ele trata a contabilidade do terceiro setor como uma contabilidade comercial. Desde classificações até nomenclaturas. Isso traz um risco muito grande para essa entidade. E se isso não estiver regular, eu consigo ter um problema em relação à transferência de recursos. Porque vai fazer uma classificação equivocada na hora que a entidade recebe esse recurso, desde a tratativa até a classificação como um todo. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem uma associação que vai fazer algum tipo de parceria público-privada, e essa parceria vai ter uma transferência de recursos que ela vai comprar um equipamento, tá? Então, comprou computadores para fazer um curso de informática. Por que a contabilidade é tão importante em relação a isso? Se o contador pegar esse recurso e classificar ele como receita, e na hora de comprar os equipamentos ele vai imobilizar esse equipamento, a contabilidade está dizendo que a associação teve uma receita gigantesca e o equipamento é dela. Só que, no final, o projeto diz no seu termo que ele tem que devolver esses equipamentos para a secretaria. Não imobiliza, não entra no patrimônio. E aquela receita não é da instituição. Porque ele foi apenas um executor. Um canal. Então isso tem que passar por contas de compensação. Transitórias. E vai dar uma expressão equivocada lá na contabilidade. Entendi. Vamos fazer um cenário diferente? Faz uma nota explicativa e tal. Mas tu desaprova as contas. Esse é o problema. E ele não recebe depois de novo. Vamos imaginar um negócio diferente? Bora. A associação fechou um termo de parceria de R$1 milhão. E esse termo de parceria demorou por uma questão de burocracia. Ele foi depositado no dia 20 de dezembro, quando está fechando o sistema de transferência.
No apagar das luzes. Apagar das luzes. O que é o normal de um contador fazer? Receita de 1 milhão. Aí tu fecha o balanço patrimonial, a DRE, tá lá o superávit dela de quê? 1 milhão e alguma coisa, porque caiu 1 milhão na conta. Perfeito. E aí quando tu fecha o balanço do ano X2, vai executar esse 1 milhão. Se ele fizer esse mesmo raciocínio, vai dar o quê? Um déficit de 1 milhão. Perfeito. E alguma coisa. Ou menos de 1 milhão, porque se ela tivesse um resultado positivo. Isso muda drasticamente a leitura das demonstrações financeiras. Por quê? Ele transitou por contas de resultado a execução de um projeto que a receita não era da instituição e a despesa não era da instituição. Porque ele executou. Só vai ser receita dele se tiver uma receita administrativa, se tiver uma taxa administrativa, alguma coisa. Mas senão vai ter que transitar diretamente ali por contas transitórias também. Que é o que fala a ITG 2002. E se isso não ocorrer, eu vou comunicar errado para a sociedade, eu vou comunicar errado para o órgão em relação a isso, eu tenho um problema de transparência. Entendi. E essa prestação de contas, dependendo do volume da operação, ou ela pode ser feita diretamente para o órgão que fez o projeto, a parceria, ou ela vai ser entregue para o quê? Para um tribunal de contas analisar. Se o volume for um volume de maior significativo. Vai até para o TCE depois, né? É, o tribunal de contas. Então, normalmente aqui no Pará, projetos até 100 e poucos mil ficam ali dentro do órgão. Mais do que isso já vai para o tribunal de contas para poder fazer a análise. E isso vai fazer o quê? O processo estando equivocado, ele pode ser aberto até uma questão de uma obrigação de se fazer de prestação de contas. E se não fizer também. E eu abro processo judicial, eu tenho instauração de inquérito, eu tenho uma fiscalização do Ministério Público que compromete todo o futuro em relação à captação de recursos. Porque tu não tem mais as certidões, tu tem uma impugnação em relação à responsabilidade do gestor. Sim. Isso faz o presidente da ocasião, todo um transtorno no processo como um todo. Então a importância dessa captação, tanto na difusão, no aumento da capacidade dessa captação de recursos, ou até no impedimento de futuras captações público e privadas. Então é muito além do que somente prestar contas. Vai muito além disso. Então a gente tem que ter um cuidado significativo nisso. É captar, não é só captar e prestar contas no caso, né? Ele tem que dar uma devida manutenção e uma análise contínua do processo, eu né? tenho um amigo do tribunal que ele fala a seguinte frase: não adianta tu ser honesto. Tem que provar que tu é honesto. Entendi. Entendeu? Porque se tu não conseguir provar que tu é honesto, porque assim tem muita gente super honesta, cara, na hora de executar. Mas o cara executa às vezes sem um zelo, sem um cuidado específico nisso aí. E eu não estou falando só do contador em si, eu estou falando do gestor. Que se ele não conseguir provar que ele fez uma tomada de preço, que ele não vai conseguir provar que ele executou com a nota fiscal correta, tem que ter um cuidado muito grande nisso aí para não ter nenhum tipo de transtorno. Porque qual é o maior problema que nós temos hoje no setor em relação a isso? Quando a gente está falando de prestação de contas, Gilson, essa prestação de contas, tu executou um projeto em 2024. Quase nunca a auditoria e a prestação de contas... Vai ser em 2024. Vai ser em 2025. 2027, vamos supor. A gente teve uma situação num cliente agora, que ele foi presidente de uma grande organização no Pará, que a prestação de contas dele foi analisada 7 anos depois que ele deixou de ser presidente. Caraca. Então ele não tem mais suporte contábil, ele não tem mais suporte jurídico, ele não tem mais acesso aos documentos muitas vezes. Ele recorreu para a gente fazer a defesa dele pagando do próprio bolso, porque ele não é mais do órgão. Já mudou a estrutura, já mudou tudo, já mudou 7 anos. 7 anos depois. Caraca. Então tem que ter um cuidado muito grande do gestor em relação a isso, principalmente quando ele vai pegar captação de recursos de órgão público, porque essa prestação de contas ela acaba sendo muito tardia por questão de controle, questões de fluxo de informação. Os auditores, às vezes, é um número pequeno frente à quantidade de auditorias que tem que ser feitas. Às vezes é burocracia mesmo. Burocracia mesmo que acontece nisso aí. Então a gente tem que ter um cuidado significativo nisso aí. Voltando à questão da captação de recursos, tendo essa robustez, a entidade tem mais estrutura para poder fazer esse processo. E cada vez mais, esse tipo de captação de recursos, ele tem se modernizado. Então, hoje, com o avanço de algumas tecnologias, tem feito com que essa captação de recursos seja mais online, mais sistêmica. Então, tu tem
os famosos sites de crowdfunding, né, que é a famosa vaquinha eletrônica, tu tem o Pix, tu tem transferências diretas de recursos, com que faz com que a associação receba hoje um volume de doações e de transferências que muitas vezes tu não consegue identificar quem é esse doador. E aí tem que ter um cuidado nessa classificação. Entendi. Então, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava vendo o Jornal da Manhã, né, que é o Bom Dia Brasil. E eles estavam falando de uma associação que eu acho o máximo, que são os Doutores da Alegria. Que estavam com dificuldade de fazer essa captação, de manter as suas visitas nos hospitais por questões de recursos. Eles foram lá e colocaram um QR Code para poder fazer as doações. Começaram a receber de forma aleatória. Agora, foi hoje de manhã. Então Tá. todo mundo que se sentiu sensibilizado foi lá e fez uma doação. Isso precisa ser classificado, isso precisa ser identificado. Contabilmente falando. Contabilmente falando e também por um ponto de vista de KPI. Entendi. Aquele indicador ali. Entendi. Foi legal? Aquilo ali, não sei se foi gratuito, se foi uma inserção paga, não sei qual foi o procedimento, mas precisa ter uma identificação nesse processo como um todo. E quando a gente fala na importância da contabilidade na captação de recursos, vamos imaginar que eles contrataram um assessor de comunicação. Vamos sair desse rito comum que a gente está vendo aqui para um outro de análise mesmo, tá? Tá. Ele contratou um assessor de comunicação. Ou esse, além de contratar um assessor de comunicação, ele teve que pagar uma inserção televisiva para poder difundir aquela campanha. Isso teve um custo. O que veio de retorno em relação a esse custo? Valeu o investimento? Esse indicador foi favorável? Foi desfavorável? É a contabilidade influenciando nessa captação de recursos. Porque tu tem um custo. Tá no teu artigo isso, né? Esse do artigo não, esse é um outro que está sendo produzido. Esse que a gente está falando é da relação do compliance, da relação da confiança do stakeholder em relação à transferência de recursos pela porque eu li alguma coisa do tipo aqui. Sim. E a gente tem um outro grupo de associações que faz o seguinte: tu tem uma equipe de telemarketing que liga para a pessoa física, para o usuário ali da informação, explicando da associação e pedindo para poder fazer, se pode autorizar a colocar uma contribuição de 10, de 15 reais na conta de energia, por exemplo. Acho que todo mundo já recebeu uma ligação dessa em algum momento da vida. Eu já. Ali não são voluntários que estão fazendo isso na maioria das vezes. São profissionais que estão captando. O trabalho deles é ser o quê? Captador de recursos. Isso gera um custo de energia, um custo de folha de pagamento, um custo de estrutura. E qual é a conversão que isso está tendo? É a importância a influência da contabilidade na hora de tomar essa decisão. Se esse meio de captação ele é efetivo ou não é efetivo. Por que eu estou falando isso, Gilson? Porque a gente às vezes pensa que fazer contabilidade para o terceiro setor é fazer uma contabilidade de qualquer jeito, ou uma contabilidade simples. É uma empresa como qualquer outra, que precisa de indicadores, que precisa de informação, que precisa de retorno para poder tomar decisão. E essa decisão precisa ser baseada aqui em informações, em dados técnicos. Então a contabilidade tem que estar em tempo real, ela tem que estar muito bem classificada. Sim. Porque se eu não classificar isso como uma arrecadação, uma receita via telemarketing, eu não vou conseguir fazer um indicador se aquele telemarketing está sendo um resultado positivo ou negativo. Já impacta diretamente nos dados. Se eu colocar isso aí somente como uma receita de doação, vai ficar num bolo de receita de doação que eu não consigo segregar e ter acesso à informação. De que forma vai ficar os indicadores dessa forma? Assim? Se foi feito ou não. Entendeu? A mesma coisa é, a legislação me obriga a mensurar a receita com serviço voluntário. Obriga, é lei. Se eu não fizer isso corretamente, como é que eu vou saber o resultado que eu tenho daquela atividade voluntariada? Se aquele cara não fosse voluntário, se eu tivesse que pagar, quanto isso me custaria? A operação seria viável ou não seria viável? Porque quando está falando de... Tem que mensurar isso? Tem que mensurar. ITG 2002 obriga a fazer a mensuração de atividade classificar voluntária. E contabilizar. Sim. Como se real fosse o pagamento. E as técnicas de mensuração são internas ou existe algum caminho, digamos, para mensurar? É baseado nisso que você falou aí? Baseado na realidade. Na realidade. E se ele não estivesse prestando esse serviço? Qual o custo? Se eu tivesse que pagar, se não fosse voluntário,
Se eu tivesse que pagar, uma das formas de seria mensurar seria o valor em isso. relação a isso? Entendi. E aí tu tem que saber mensurar isso de acordo com o formato correto. Vou te dar um exemplo prático, tá? Tu falou que tu tá muito voltado à espiritualidade agora, Sim. tá? Vamos imaginar que tu Sou foi xamã. Vamos lá que tu foi para uma associação que te convidou para poder palestrar sobre espiritualidade. Tá. Tu é um contador já com uma formação acadêmica, algumas titularidades. Isso tem um custo da tua hora como contador. Só que tu tá lá nesse associação como um voluntário, vai dar uma palestra sobre espiritualidade. Lá tu tá começando. Então a tua hora técnica de contador não tem o mesmo valor da tua hora técnica como consultor espiritual. Entendi. Então isso eu tenho que saber diferenciar até na hora de fazer essa mensuração, porque são horas diferentes. Então, se tu tá... Contador pode fazer um serviço voluntário? Pode, tanto na sua área como qualquer outra área de formação. Então, se tu tem uma associação que tu... Cara, eu achei o máximo o projeto desse pessoal aqui, eu quero colaborar, eu vou fazer a contabilidade de vocês gratuitamente. Não tem nenhum impeditivo, pode fazer isso. Mas se eu fosse cobrar para um cliente do mesmo porte igual, quanto que seria? Seria 3 salários mínimos. Então lá na contabilidade tu vai colocar uma receita de voluntariado de 3 salários mínimos, transitar pelo passivo e sair a despesa de serviço voluntário por 3 salários mínimos. Porque a instituição e os stakeholders que estão lá vão conseguir enxergar que na hora que o Gilson deixar de ser voluntário, a instituição vai ter aquele custo. Ao mesmo tempo, quando ele teve a receita, porque tu te dispôs a estar lá ajudando, a estar incentivando, a estar trabalhando. É o custo da tua hora que vale isso. Então isso precisa ser mensurado para a gente poder ter o volume, a metrificação de quanto de economia passa por aquela instituição. Senão tu não consegue ter uma visualização do tamanho que a instituição é. Então, alguns anos atrás eu participei de um fórum que um dos fundadores do Doutores da Alegria estava participando. E na época eles tinham centenas de voluntários que tiravam 2, 3 horas do seu dia durante um mês para poder ir fazer os atendimentos no hospital. Se esse serviço voluntário não fosse mensurado, a instituição ia parecer nanica, porque o custo administrativo era muito pequeno, mas o volume de operação que ocorreu é gigantesco. De voluntariado. Porque teve muitos voluntários transitando, passando. Se não mensurar, tu não vai conseguir enxergar o tamanho que a instituição é de verdade. Então dá importância de ter isso. E por que eu estou falando isso? Por quê? Imagina tu captar recursos para uma organização dessa. Se tu mostra só a despesa administrativa, tu não consegue visualizar qual é o tamanho da instituição e a operação que eles fazem. E se tu consegue mensurar isso, tu consegue demonstrar para quem quer ser um doador que a instituição tem estrutura, tem porte, tem volume, tem continuidade, a quantidade de pessoas que atende, a quantidade de crianças que ficam na expectativa desses doutores da alegria chegarem. Então é a contabilidade conseguindo mensurar e expressar para a sociedade o tamanho do projeto que aquela organização está fazendo. E isso influencia na captação de recursos, isso influencia no modo operante como um todo. Então, a gente tem N projetos sociais que passam por vislumbram essa situação, essa estrutura como um todo. O mercado do terceiro setor é um mercado que movimenta 1,4% do PIB do Brasil, alguns bilhões de reais. Eu não sabia disso. E tu tem um mercado ainda muito pouco explorado do ponto de vista comercial do contador. Quando eu falei assim, tu pode fazer um serviço voluntário, fazer contabilidade para aquele cliente ali? Pode, mas para te poder ter uma estrutura de mensuração, fazer esses indicadores, fazer esse retorno, fazer essa estrutura como um todo, preparo, o mercado já entendeu que não dá para algumas atividades serem voluntárias. Entendi. Elas precisam ser profissionalizadas. E na última década a gente tem trabalhado muito a profissionalização do terceiro setor. No setor jurídico, no setor contábil, no setor de tecnologia da informação. A gente hoje tem sistemas que mensuram o voluntariado, porque chegou um volume de pessoas... Sistema. Chegou um volume de pessoas que tu não consegue mais calcular. Caraca. Manualmente. Tu precisa de sistema para poder mensurar. Para otimizar também o tempo. Sim. A gente teve agora em Belém
Por exemplo, a grande coleta do Movimento República de Emaús. Quase mais de 40 anos que fazem isso. Tem milhares de pessoas pela rua. Se tu não conseguir acompanhar esse processo como um todo, tu perde a informação, tu perde a estrutura como um negócio de conseguir visualizar isso ao todo, conseguir fazer esse acompanhamento ao todo. Então é importante que isso esteja muito bem metrificado e a contabilidade vai evoluindo ao ponto de conseguir trazer essa informação. Então, por outro exemplo que eu vou te dar, eu falei que por ti que a gente estava sempre trabalhou com o SEBAS. O SEBAS ele movimenta alguns milhões de reais em incentivos fiscais. Então, tu deixa de pagar o INSS patronal, tu deixa de pagar o PIS sobre folha. O quanto é esse valor? Qual é o custo? Porque para te ter essa certificação, tu precisa de contabilidade, tu precisa de governança, tu precisa de compliance, tu precisa de estrutura, porque existe o que a gente chama desse setor de contrapartida. Então, se eu sou da educação, eu tenho que dar um número X de bolsas de estudos 150% para poder ter essa certificação. Se eu sou da saúde, eu tenho que atender 60% do SUS. Se eu sou da assistência social, eu tenho que prestar serviços gratuitos. Isso gera um custo. Na educação, que é uma área que eu atuo com mais força, né? Para te manter na educação, tu tem que dar uma bolsa de estudo 100% para cada 5 alunos pagantes. Então, tu vai ocupar uma cadeira num colégio com uma bolsa 100% gratuita em relação ao detrimento de alunos pagantes. Tem um carisma em relação a isso, tem um fundo, um objetivo estatutário, tem um objetivo institucional. Mas se a gente for fazer isso metricamente, numerar isso, quantificar isso, o quanto eu deixo de receber porque eu ocupei uma cadeira com um aluno gratuito se eu não matriculei esse aluno como um pagante. E o quanto eu tenho de incentivos fiscais nisso aqui. A conta nunca ela fecha exata, porque a natureza não é ter o lucro, a natureza é ter um objetivo social. Mas eu preciso mensurar isso para apresentar tanto para o governo quanto para os meus usuários da informação. A última informação que a gente teve de dados estatísticos, que é de um fórum nacional, que é o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, que é chamado de FONIF, o que saiu é que as instituições filantrópicas como um todo fazem 10 vezes mais de investimentos de custo social do que elas têm de benefício fiscal. Então, se a instituição tem em média ali 2 milhões de reais de benefícios fiscais, ela gasta com o setor filantropia ali 10 milhões, é 10 vezes mais. Na educação, esse número é menor, na assistência social esse número é bem maior, tem algumas variações ali, mas na média é esse o valor que se tem. Então eu preciso visualizar isso, porque a pessoa sem informação, quando pega uma rede social, quando pega algum político falando que as instituições sem fins lucrativos são um câncer para a sociedade porque não pagam imposto. É muito ao contrário, cara. O que as instituições dão de retorno para a sociedade, em detrimento a esse imposto, é infinitamente maior. Quem imagina se tudo que a gente tem de incentivos fiscais, de fato, fosse transferido aos cofres públicos? A nossa região aqui, por exemplo, teria a mesma retorno que as organizações dão com atendimento ao SUS, com atendimento à assistência dos diversos projetos sociais que tem aqui, com a educação, porque tu tem uma quantidade significativa de instituições filantrópicas que dão bolsas de estudos e mudam uma realidade daquela família, porque a educação muda a realidade da família. Se aquela criança não tivesse na educação formal, ali na educação básica com uma bolsa, ela estaria na escola pública. Será que teria a mesma qualidade de ensino? Teria a mesma efetivação em relação a isso? Seria mesmo um atendimento? Então, desobstrui um pouco, ela sobrecarrega as redes públicas como um todo com um benefício fiscal, mas as instituições não são presas a fazerem só aquilo. Elas fazem muito mais e é comprovado estatisticamente. Tá me dando uma visão que particularmente eu nunca tinha analisado dessa forma. É bem mais amplo do que a gente imagina. Bem mais amplo. Agora, já que você falou em política, eu não poderia deixar de lhe perguntar. Recentemente você participou do pleito. Isso. Eu percebi aqui, desde o início da nossa conversa, que tem um caráter de militante no melhor sentido. Até porque você começou a falar que militou ali no início da sua carreira, a respeito quando não se conforma com uma determinada situação e quer modificar, por exemplo, eu me incomodei aqui que a minha atuação como contador era tratada nos órgãos, virou presidente do CRC e por aí vai.
esse é o motivo de você ter se candidatado nesse pleito? Eu tô falando aqui, para quem não sabe, ele veio como candidato a vereador aqui no município de Belém, não é isso? Isso mesmo, Gilson. É um pouco do meu perfil quando a gente vai falar em relação a isso. Eu não consigo ficar acomodado. Então, se algo não está legal, eu vejo que eu posso contribuir. É isso que eu quero fazer, contribuir. E a experiência desses últimos anos como presidente do conselho ou na frente de algum órgão de classe me trouxe a visão de que a gente pode fazer diferente. Se quiser, a gente pode fazer diferente. Eu vejo hoje que a gente evoluiu muito enquanto classe contábil. A gente evoluiu bastante quando a gente mostrou para a sociedade quem é o contador, desmistificou muita coisa, trouxe muita informação, trouxe muito conhecimento e deixou a classe mais robusta. E quando eu digo classe mais robusta, consequentemente, o empreendedor e a sociedade, porque a gente conseguiu evoluir muito nisso aí. E chegou uma hora que a gente queria avançar um pouco mais enquanto CRC, queria avançar um pouco mais enquanto sociedade, contribuir com a sociedade como um todo, mas ficou até um restrito. limite. Não deu para avançar mais. Entendi. Porque a gente precisava não tinha representatividade. Uma representatividade forte. Entendi. A gente precisa de alguém que lutasse pela gente. E isso foi uma situação que chamou muita atenção para a gente poder colocar o nome à disposição e contribuir. Às vezes a fala ela fica um pouco vaga. Eu vou te dar uma questão concreta que me incomodou muito e é a realidade. O CRC ele tem um programa chamado Programa de Voluntariado, tá? Que é um programa de voluntariado da classe contábil. E a gente tem algumas bandeiras nesse voluntariado. A gente tem os observatórios sociais, a gente tem a educação financeira e a gente também tem a questão dos fundos, de ajudar a difundir os fundos, tanto o fundo da criança quanto o fundo do idoso. A época que eu estava presidente do conselho, a gente conseguiu aumentar quase R$1 milhão a arrecadação dos fundos, que é um incentivo do contador fazer ao seu cliente que 3% ali da sua declaração do imposto de renda, em vez de pagar o DARF e ir para os cofres públicos, ele pode fazer uma doação. 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. O total é 6% que pode fazer doação. Não aumenta o imposto do contribuinte, ele não paga nada a mais, ele só, em vez de pagar para os cofres públicos, ele recolhe para o fundo da criança e para o fundo do idoso. Show. O CRC foi premiado algumas vezes durante o nosso período pela Prefeitura de Santarém como o maior incentivador do fomento dos fundos da criança e do idoso dentro da Prefeitura de Santarém. O último que a gente recebeu agora foi do Fundo da Criança, porque nós incentivamos abertamente, declaradamente, para as pessoas contribuírem com o fundo. E qual foi o meu grande incômodo? Em Belém existe o Fundo da Criança. É recolhido esse recurso para o Fundo da Criança. Só que há muitos anos a gente não tem ouvido falar do fundo abrir edital para distribuir esse recurso para as entidades. O fundo está parado. Em Belém tem recurso e está parado. Simplesmente. Eis a explicação. E Belém é uma das pouquíssimas capitais do Brasil, arrisco a me dizer que é quase a única, mas eu arrisco a me dizer porque eu não sei se as outras já conseguiram implementar, que não tem o fundo do idoso. Cacete. Não custa nada. Na hora que tu vai fazer toda a declaração de imposto de renda agora, com os teus clientes em 2025, tu vai lembrar, cliente, bora destinar aqui 3% para o fundo da criança e para o fundo do idoso. Tu pode escolher se é para Belém, tu pode escolher se é para Santarém, tu pode escolher se é para o Rio Grande do Sul, porque na época das enchentes teve um incentivo muito grande de fazerem as doações via fundo de incentivo lá para o Rio Grande do Sul, para poder... Não custa nada, cara. Só que não custa nada e ninguém faz nada também. Então esse é o sentido que eu te falei de que coloquei meu nome à disposição, porque chegou uma hora que a gente pode fazer mais, a gente sabe que dá para fazer mais, mas existe uma limitação em relação à entidade. A entidade só vai até um ponto, ela só vai até um degrau, ela não consegue avançar a outros degraus se não tiver uma representatividade. E a gente continua alinhado com os conselhos, continua alinhado com a classe como um todo, mas a gente precisa avançar para poder contribuir muito mais com a sociedade. A gente tem uma cidade que é um dos piores orçamentos públicos
das capitais do Brasil, super curtinho e ainda é mal aplicado. E o que acontece? A maior parte das atividades que são feitas na Câmara Municipal de Belém não estão vinculadas a uma fiscalização do orçamento, não estão vinculadas à fiscalização do serviço público e estão muito sendo desperdiçando o tempo e o recurso do contribuinte. Então a gente precisa ter pessoas que de fato se preocupem com a sociedade e principalmente tenham conhecimento técnico que possam implementar a nossa legislação e fazer o principal papel do Legislativo Municipal, que é fiscalizar o orçamento público. E é por isso que a gente lançou o nome à disposição, mas é uma construção, é um processo que vai acontecendo e a gente vai estar contribuindo, mesmo que não esteja na Câmara, sentado ali na Câmara Municipal de Belém, a gente vai estar contribuindo com Belém, com os nossos conhecimentos, com as discussões, com a difusão da informação, principalmente, porque muitas vezes as pessoas não têm nem a informação do que está acontecendo e principalmente do que não está acontecendo dentro do nosso município. Ian, eu tenho um irmão chamado Caran lá na maçonaria que a gente sempre fala assim, que as pessoas mentem, mas a energia não mente. Cara, tu tava aqui falando e a gente percebe muita verdade. Eu particularmente eu senti muita verdade em todas as palavras que tu falou aqui, cara. Mas é verdade mesmo, porque a gente fica tão desiludido muitas das vezes com essa questão política, que geralmente a gente, cara quer ser político e tudo mais. Aí a gente tá conversando aqui há quase 2 horas e parece que o que tu começou a falar lá no início da igreja, casa com o que tu acabou de falar aqui com esse depoimento que tu deu aí, e faz muito sentido. Parabéns por isso, não é todo mundo que tem essa, digamos assim, disponibilizar, porque de certa forma tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Pelo que eu vi, tu tem uma agenda já lotada, né? Tem filho também? Tem. Pois é, imagine conciliar tudo isso, porque querendo ou não, tem que se doar. Tem que aprender novas coisas, tem que aprender como a política funciona. E então envolve uma questão bem mais abrangente de um tempo que de certa forma já é limitado, né? Então, parabéns por isso, né? Gilson, a gente é energia, sabe? Eu acho que a gente é energia. Sim. E essa energia tem que deixar ela ser difundida ao mesmo tempo. E eu tenho uma gratidão, cara. Eu prezo muito pela coerência, sempre, tá? Sim. E eu tenho uma gratidão por tudo que a sociedade me fez construir, entendeu? Então, eu tive gratuitamente a educação superior por causa de uma instituição federal. Eu tive um aprendizado muito grande na igreja gratuitamente, porque tinham pares que estavam ajudando a gente em relação devolver, a isso. Né? A gente se a gente não fizer uma devolução, é o fluxo a gente da não evolui, vida, né, em relação. Então a gente precisa deixar esse fluxo acontecer. Dando que se recebe. Essa é a frase. Cara, obrigado mesmo, olha. Infelizmente, acabou, na verdade. Já tem 20 minutos que acabou. O papo tá tão legal que eu poderia passar mais 1 hora aqui, mas infelizmente nosso tempo aqui é limitado. E eu não teria outra palavra se não for gratidão. Gratidão de verdade mesmo. Eu saio daqui uma pessoa melhor e um profissional melhor. Muito obrigado por isso. Meus parabéns. E se você quiser aqui deixar um tchau, um até logo aí, falar com a nossa audiência, fica extremamente à vontade aqui na câmera. Gilson, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que foi o primeiro podcast pós-campanha. Pós esse momento, cara, que a gente está participando. Por favor. E é o que eu falo, cara, é muito verdade. É isso mesmo, sabe? Eu prezo pela coerência. Eu não tenho roteiros, eu falo de maneira muito direta, muito aberta, muito tranquila. Um bate-papo mesmo. E te agradeço imensamente pelo convite. Me coloco à disposição para mais vezes que você quiser conversar, bater papo, interagir. Desejo sucesso aí pro podcast, pro escritório, pro canal. Tenho certeza que você é luz na vida de muita gente. Amém, gratidão. Então a vocês também que nos acompanharam até aqui, peço mais uma vez que nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem, ajudem a gente a disseminar essas informações. Tem muita gente que vem aqui de vários ramos distintos, tem muita informação boa no canal, acompanhe lá os episódios, beleza? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!